Deixa a coluna bem ereta e fazemos uma série de 3 respirações bem profundas e pausadas, inspirando, segurando o ar, soltando o ar e segurando sem ar, a chamada respiração quadrada que nós fazemos. Então vamos lá, inspirando, segurando o ar no peito, expirando, segurando sem ar. Inspirando novamente, segurando, expirando, segurando sem ar. Inspirando, segurando, expirando, segurando sem ar e voltando a respirar normalmente. Nesse momento a gente sente a necessidade de respiração quando a gente segura sem ar. A gente sente a necessidade de prover vida, prover saúde, dar mantenimento à nossa vida, ao nosso corpo físico e assim dar continuidade de existência. A respiração é o instrumento, a ferramenta que nos promove a continuidade de vida. O estudo, a contemplação da vida lúcida, a instrução iluminada, o trabalho caritativo, a prática do amor engajado, com amor, humildade, caridade, fraternidade, é o que nos dá mantenimento e sobrevivência para o espírito. É o que nos permite, ainda encarnados, florescer. É o que nos permite, depois desta encarnação, no desencarne, na soltura do corpo físico, viver na nossa pátria, no nosso enredo causal. Quando a gente se deparar com todo o nosso contínuo de existência e nos surpreender com o que passamos, com o que trabalhamos de forma hábil, segura e luminosa e com o que vamos promover de benefício para nós e para aqueles que estão entrelaçados com as nossas vidas. Agradeço, Senhor, a essa noite de estudo, que seja iluminada pelos nossos guias, mentores, por Jesus Cristo vivo em nós, pelo Pai que habita nele e que habita em mim. Que a minha consciência seja iluminada, que o meu coração esteja igual ao teu, Senhor, aquecido. Que as grandes labaredas iluminem a minha consciência. E em toda e qualquer pedra que o meu pé tropeçar, em estado de desamor, solidão e falta de fraternidade, que eu levante, Senhor, e caminhe sempre pela tua trilha, seguindo os teus passos, para onde quer que eu esteja. Pois o meu coração achará sempre uma maneira de te seguir. Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, pedido feito por Pai João de Aruanda, para que contemplássemos o Evangelho sob a luz do Espiritismo. Questões 50 e 51, povoamento da Terra. Eu gostaria de iniciar essa noite de amparo, pedindo aos irmãos que deixassem ao lado um copinho com água, para que durante o nosso estudo luminoso sejam derramados bênçãos, farturas de benfazejos sobre esse líquido tão precioso que nos dá condição de vida. Vou esperar os irmãos retornarem no copinho d'água e vou abrir a noite com um tema, uma poesia que eu escolhi, fazendo literalmente uma contemplação da nossa trajetória. Trajetória. Venho do núcleo ímbele da albumina, num milhão de sombrios avatares, pólipo de comunas celulares, que a lei organogênica domina. Avancei dos recôncavos da mina, ao charco morno que reveste os mares, e errei nas selvas multicelulares, com sede e fome de carnificina. Venho do zero cósmico, de pavorosas, tenebrosas do mundo, estrangulando os vínculos das eras. E nas lutas sem fins que me consomem, tenho o orgulho bastardo de ser homem, sobre o instinto medonho das panteras. Mas além do pretérito que humilha, meu ser antropocêntrico em batalha, surge um sol flâmeo e belo que se espalha, por celeste e ignota maravilha. É o anjo homem, Cristo, que perfilha, o homem lobo que, em mim, veste a mortalha. Da fera que ainda ruge e se estraçalha, sobre a treva em que a lágrima não brilha. Desce, ó divina luz, aos meus escombros, põe a cruz de verdade nos meus ombros. Prende-me os punhos ao cavário adverso. Esmaga em mim a hiena taciturna. Arrebata-me os pântanos da furna, para a glória divina do universo. Augusto dos Anjos. Questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Perguntou Kardec aos espíritos. Não. Aquele a quem a humanidade chama de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Buscando uma contemplação mais profunda dessa questão, eu alcei o recurso do Caminho da Luz.
um livro psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. E na página número 29 dessa edição, eu encontrei um item chamado Os Antepassados do Homem, que diz assim: o reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? De balde, nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel, seus dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Um outro item, também do mesmo livro, são os espíritos exilados na terra, que diz assim: foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortáveis e confortados na sua imensa misericórdia. Então, eu li essa parte e também vi alguns vídeos em que a gente entende que o planeta Terra acredito que até hoje, mas que quando veio literalmente a humanidade no sentido morfológico onde a gente se encontra hoje, foi um grande laboratório em que toda essa egrégora espiritual de Cristos, gerenciado por Jesus, né, administrado por Jesus, experimentou, juntamente com os alquimistas, grandes alquimistas, essas mutações para que a gente conseguisse avançar num caminho evolutivo. Evolutivo literalmente no sentido da morfologia humana, para que a gente conseguisse ascender dos nossos irmãos que já habitavam aqui, os antropóides e os símios. Então, pelas minhas contemplações, né, a gente viu que eles fizeram esse grande laboratório, essas grandes experiências, regidos por um amor incondicional, incondicionalmente fraterno, para que pudéssemos nos receber, nós,
a nossa consciência degradada, onde precisava de uma ferramenta para que pudéssemos florescer em amor fraterno, florescer em moral, florescer em igualdade, em humildade, termos literalmente um berço, uma nascente, termos literalmente um útero em que pudéssemos nos acolher. E ali ele fala sobre tristeza, saudade, rancor e mágoa, porque é óbvio, quando a gente precisa deixar para trás um ente querido, a gente é tomado por vários sentimentos, e entre eles esses que eu acabei de citar. Imagina a gente precisar deixar o nosso lar e viver longe dos nossos amores, dos nossos entes. Com certeza, nós reencarnamos aqui imbuídos de muito rancor, saudade e mágoa. Mas se tudo, e eu acredito que caminha em direção à luz, foi um momento de pura benevolência, em que pudéssemos habitar corpos que habitamos hoje, fruto de um grande trabalho, um grande esforço de seres bem-aventurados, para que pudéssemos florescer e nos lapidar com as ferramentas em que temos literalmente ao alcance das mãos. Carla já chegou, está por aqui, não sei se ela deu uma saidinha. Não, tô ouvindo. Tá. Sobre essa questão 50, foi isso que eu contemplei, cara. Se tu quiseres. Tá perfeito. Nada a acrescentar. Nada. Tá perfeito, tá muito bom. Pode seguir, tá tranquilo. Os irmãos, Rayane, Vilmar, André, que já vem estudando, se quiserem acrescentar alguma coisa em relação à questão 50, fazer algum compartilhamento. Não? Nenhum deles. Tudo certo? Seu Vilmar, tudo certo? Podemos dar seguimento, então, para a questão 51? Vamos embora, então. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Conforme os homens já identificaram, aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. Comentário de Kardec. O homem que a tradição conhece por Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a um dos cataclismas que, em diversas épocas, sacudiram a superfície do planeta. Adão tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. Se o homem tivesse aparecido na Terra durante o período de Adão, os progressos da humanidade, verificados muito tempo antes de Cristo, teriam que ser realizados apenas em alguns séculos. As próprias leis da natureza se opõem a esta opinião. É com razão que alguns consideram Adão como sendo um mito, uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Eu busquei, para contemplar essa questão número 51, o comentário do Espírito Miramês, que se chama Tronco de Raça. Espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia que Adão foi o primeiro homem da Terra. E isso serviu para explicar aos ansiosos por notícias a genealogia das criaturas. Mesmo porque a verdade não seria bem entendida, dada a capacidade das pessoas da época. Ainda hoje, nos dias em que estamos escrevendo, onde o progresso já atingiu alturas quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e certamente sobre o princípio das coisas, nos seus mínimos detalhes. Se falta preparo mesmo entre os conhecidos como sábios na Terra, o que dizer há milênios?
A verdade é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. Em particular, entretanto, há muitos homens que a conhecem com mais profundidade, recolhendo aqui e ali, em diversos pergaminhos, mesmo pelo processo sutil da intuição espiritual. É força daquela frase muito conhecida entre os iniciados: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. Se todas as fontes afirmassem, ou mesmo os espíritos, Allan Kardec, que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta: e como surgiu Adão? Agora, no século XX, até o público responderia de maneira evasiva, para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades. A natureza não precisa desses saltos. Se Deus o quisesse, até que poderia, mas ele criou tudo para andar numa marcha harmoniosa, passo a passo, granjeando valores e expandindo condições, enriquecendo a consciência e desabrochando os dons espirituais sem violência. Não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas famílias, ligadas por fortes elos de amor. Porém, no caso da Terra, o surgimento do homem foi evolução da espécie. Todavia, não podemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo de tudo que existe na Terra e no universo. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tenha ordens superiores para isso. Ainda falta descobrir alguns segredos, no que tange a combustíveis, na expressão de fluidos que poderão colher onde quer que seja. A mente é um dínamo poderosíssimo, que a nada se compara em se falando da ciência da Terra. Ela é a força do espírito, que pode dinamizar muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmos, sem se impressionar com tamanhos. O primeiro passo é a educação do homem, na disciplina que o leva à paz. Por enquanto, o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo-os esquecer a fraternidade, como luz da própria felicidade. Vamos pensar em Adão como um tronco de raça, e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre, esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão fazer operar estas visitas de cordialidade e troca de valores conquistados. Mas antes disso, desse amanhecer vitorioso, é de regra espiritual que preparemos os corações para os grandes encontros de várias famílias das casas de Deus. A Terra está subindo de degrau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar de todos. Não importa que alguns não acreditem no progresso. Ele é a força de Deus que não depende dos homens. O homem primitivo não iria acreditar se alguém na sua época lhe falasse em transplante de órgãos, ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso é hoje uma realidade. O homem de hoje ainda nega quando se fala da restauração da saúde pela harmonia mental. O homem de amanhã vai gozar dessa faculdade e sentir cada vez mais Deus palpitando em nossos corações. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. Eu achei fantástico esse comentário do Miramês,
porque ele nos abre a cada parágrafo um leque de contemplações de toda essa nossa trajetória e, principalmente, nos educando, nos orientando, nos clareando para esse grande encontro com outros irmãos mais florescidos, mais iluminados, de outras casas de nosso Pai. É muito bem colocado, e ele vai nos fazer refletir também e entender a importância de se tirar o véu dos dogmas daquilo que vem sempre sendo colocado como verdade, né? Como as verdades de impor uma religião pelo medo de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, do pecado original, essa ideia de Adão e Eva e o pecado original, tudo isso, o Espiritismo vem nos mostrando que não era assim. A própria formação dos homens na Terra, a chegada dos homens na Terra, Adão como um tronco, né, como uma parte destes que começaram a habitar esse planeta, para que nós fôssemos evoluindo. Cada um, no próprio livro A Caminho da Luz, ele vai nos mostrar como que estas formações se deram, como que cada grupo das raças adâmicas, como cada grupo deu a sua contribuição na nossa formação, né? Na questão cultural, na questão moral, na questão espiritual, na questão econômica. Todos eles trouxeram consigo experiências e inteligências para que a Terra pudesse começar o seu processo de evolução. E ele também aqui, Miramês, nos coloca exatamente aquilo que quando Nicodemos questiona Jesus sobre como que no processo da reencarnação, né, como que poderíamos para ver o reino de Deus, nascer novamente. Como que isso iria acontecer se o corpo putrificava, se o corpo morria, como que nós iríamos nascer novamente? E Jesus explica e diz a ele, como que tu, sendo um doutor da lei, não tens conhecimento destas coisas? Como queres entender das coisas do céu se não entendes das coisas da terra? Então, tudo tem o seu tempo, e ele sabia disso. E cada período da nossa história evolutiva, do nosso caminhar nesse planeta, vai nos mostrando a necessidade dessa organização em termos de tempo, em termos de preparo, do nosso ir e voltar, para que a gente possa realmente compreender o que significa o renascer de novo, o nascer novamente, para que a gente pudesse compreender o reino de Deus, porque ele não é um lugar, na verdade, é um sentimento, né? Então, como ver, como observar, como sentir esse reino de Deus, nada mais é do que o renascimento do homem novo, a aceitação da única verdade, que é a verdade que foi trazida por Jesus na ideia de nos fazer despertar para uma lei de amor, por uma lei de justiça, uma lei de caridade. Então, fora desses princípios, não há verdade que se estabeleça. Sem que a gente compreenda a necessidade desse ir e vir, essa necessidade do tempo para que a gente possa adquirir esse aprendizado e, quem sabe, até ir buscar amealhar novos conhecimentos, novas informações em outras moradas do Pai, sem que a gente compreenda isso, a gente jamais irá aceitar as verdades do Cristo como uma verdade absoluta, né? Então, a importância do estudo que a gente faz aqui, observando o livro A Caminho da Luz, em concordância com o Livro dos Espíritos, em concordância, Miramês nos trazendo também a concordância do que está nas obras básicas, o que nós também podemos encontrar na Revista Espírita, através de um estudo por Camille Flammarion. Ela também vai nos trazer
um texto, um estudo muito interessante sobre isso, depois nós podemos até compartilhar lá no grupo, em que ela vai falar, né, que a vida não é nem o princípio, nem a origem das nossas existências, nem o fim das nossas existências. É sim uma transição, é um período de passagem, é um local onde nós chegamos para aprender, aprendemos ou não, respeitando o nosso livre-arbítrio, e partimos daqui com aquilo que fizemos ou deixamos de fazer para a contribuição nossa e contribuição daqueles que estão conosco na caminhada. Então, nada se inicia com a vida terrena e muito menos termina com a morte na vida terrena. Tudo é uma passagem, tudo é um momento de aprendizado. E o livro A Caminho da Luz e estas questões do Livro dos Espíritos vêm nos trazer isso muito bem colocado aqui pela Jaque, muito bem explicado aqui com o texto de contribuição do Miramês. Muito bom. Obrigada. Deixa Então, eu fazer uma pergunta antes da gente seguir para o próximo. Então, tirando aquela dúvida, Carla e Teteca, da semana passada, que eu não sei se você viu que eu já estava vendo o livro, essa introdução dos povos, como eu te perguntei, aquela divisão, né? Você falou, espera, aula que vem. Aí aqui está falando essa parte, né? Em face de Jesus, até na página 48, daqui do A Caminho da Luz. Aí ele vai falar primeiro dos povos indianos, que são as filosofias da humanidade religiosa, aí depois ele vai falar da migração. Só um pouquinho, Rayane. Não cita a página, cita o capítulo, porque de uma edição para outra tem diferença da página. Capítulo 5.7, em face de Jesus. É bem resumido, ele vai dividir os povos, certo? Aí falando do indiano, do egípcio, e depois ele vai falar da raça ariana e do adâmico. Ou seja, essa divisão em raças, que não, né, não é a leitura, mas assim, pegando o gancho, essa divisão é uma divisão propositalmente evolutiva. Cada grupo vem trazer um tipo de conhecimento para que a gente consiga avançar. Seria assim? Ou não? Exatamente. É isso? Foi proposital, Entendi. elas foram divididas Entendi. assim. Tá? Então, alguns povoaram, por exemplo, se nós pegarmos Roma, né, os povos que ali se fixaram, o que eles nos trouxeram, por exemplo? A condição das leis, né, do direito, os princípios de organização social. Se nós pegarmos, por exemplo, os povos egípcios, nós vamos ter muito a cultura das edificações, das construções, também uma questão cultural e alguma coisa de conhecimento sobre reencarnação, não na forma correta, mas muitas vezes para amedrontar, né? Então, eles aqui fala muito sobre o magnetismo, né? Eu fiquei até também assim, né? o magnetismo, a questão do metapsiquismo que eles traziam, porque eles amedrontavam, né? Eles subjugavam os escravos brancos e diziam que se eles não obedecessem, na próxima encarnação eles iriam reencarnar metade homem, metade animal. Então, eles tinham essa noção, né? O povo indiano, as raças indianas trouxeram a espiritualidade, mas, em contrapartida, deram uma estacionada nisso aí. Eles não souberam desenvolver, não progrediram nesse sentido e ficaram muito presos às questões das castas, das questões dos dogmas. Eles criaram preconceitos, né, divisões em relação ao poder econômico. Então, o que aconteceu? Cada um trouxe algo para que nós pudéssemos compartilhar e estimular, mas houve também aqueles que falharam, né? Então, houve toda essa questão, por exemplo, a própria Europa, ela acaba falindo nas questões cristãs, também na questão espiritual, o catolicismo que nasce lá,
com o cristianismo, acaba sendo totalmente deturpado. O próprio espiritismo, que começa com Allan Kardec na França, acaba sendo também esquecido e é transportado para a pátria do Cruzeiro, né? Então, ele, no livro Brasil, Coração do Mundo, nós vamos encontrar lá que Jesus diz: é a vontade de meu Pai que a árvore do meu evangelho seja transportada para as terras do Cruzeiro. Então, há essa necessidade. Aí, pode ser retirada daqui? Pode ser retirada daqui, desde que a gente deixe de cumprir. Se nós começarmos, por exemplo, Chico Xavier dá um exemplo muito claro em relação a isso. Ele diz algo bem claro ao povo brasileiro: se o Brasil aprovar, por exemplo, a lei do aborto, ele está cometendo um crime de humanidade, como se fosse uma guerra, e está colocando em risco de perder, de ter transportado daqui a árvore do Evangelho de Jesus. Então, isso é só um exemplo, né, do quanto nós somos falíveis e do quanto nós não soubemos aproveitar esses ensinamentos que estão aqui. Mas é um mundo de expiações e provas. Então, esses povos que vieram exilados de Capela, que ajudaram na organização do nosso planeta, a grande maioria daqueles considerados mais elevados intelectualmente aqui já não se encontram mais. Somente aqueles que desejaram aqui permanecer para continuar auxiliando no processo de evolução da Terra, que se encontra no seu período de transição, né? Então, tudo isso não foi por acaso, Rayane, tudo isso foi organizado, muito bem organizado pela espiritualidade superior, por todos aqueles que juntos, com Jesus sendo governador do planeta, organizaram também para que os 4 cantos do mundo recebessem de forma organizada os povos que precisavam estar aqui para a sua evolução e para contribuir com a evolução também do nosso planeta, tá? Realmente não foi nada por acaso, tá? Entendeu aqui? Ficou direitinho? Então tá. Mais alguém? Não? Então tá. Só uma dica, o bom ali do livro A Caminho da Luz é que quando a gente começa a ler, a gente apenas lê, né? Aí a gente pensa assim: eu quero estudar esse livro. Então, se eu vou estudar esse livro, eu volto na leitura desde o início e vou anotando aquilo que eu acho que não entendi. Ele é um livro para ser estudado em várias reencarnações, exatamente, isso aí, tá? Anotando. Como que eu entendi isso aqui? Entendi desse jeito. Vamos ver o que Kardec diz? A gente volta lá. Que citação é essa que Emmanuel faz? Será que está nos Exilados de Capela? Aí, o que acontece? Nós vamos linkando com as obras que foram chegando depois e as explicações que a gente consegue compreender, comparando o que está ali, comparando com o que foi dito na própria Bíblia, comparando com o que os espíritos trouxeram por Kardec e com aquilo que veio chegando depois através das obras de Chico Xavier. Vamos entender tudo? Não. Sempre alguma coisa a gente vai dizer assim: ainda falta alguma coisa que eu não entendi. Provavelmente porque ainda nós estejamos naquela situação ali do Nicodemos, né? Calma aí, porque se não dá para entender tudo agora, daqui a pouco a gente vai conseguir entender. Então, a gente tem que ter calma e persistência no estudo, porque é exatamente assim. Cada vez que a gente lê, a gente interpreta de uma forma, principalmente esses livros mais técnicos, eles trazem esse grau de dificuldade, mas aqui está sendo muito bem desenvolvido, está sendo muito bem explicadinho, vocês estão conseguindo pegar a essência do estudo aqui, trazendo bem explicado para nós aqui, tá? Era só essa dica, desculpa, Jaque. Não, que isso, tudo é uma contemplação, graças a Deus. Então, dando seguimento, eu vou encerrar com um texto que o Pai João nos passou no ano passado.
falando, ele passou uma série de textos sobre a desdogmatização do evangelho. E entre eles eu fui buscar, tinha um falando sobre Adão, e eu achei super pertinente da gente contemplar na noite de hoje. E esse texto diz assim: a desdogmatização do Evangelho de Pai João. A metáfora alegórica do pecado original vem a nos trazer hoje um entendimento além do que a mera interpretação teatral de Adão e Eva no paraíso. Há de se esclarecer, na retirada do véu, o que está por trás de tal representação, na qual, à luz do desenvolvimento da consciência através da jornada reencarnatória, nos mostra que todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e a partir destas ações, suas reações subsequentes. Através do empenho, que é a força em movimento da vontade, que nos coloca em marcha, não somente a física, mas a mais fantástica delas, a mental. Pois somos espíritos imortais que, em nossas individualidades, possuímos uma missão pessoal que nos confere, além da nossa vontade, a evolução. Mas também uma missão transpessoal, na qual, na medida que crescemos, convidamos aqueles irmãos que gravitam em nosso entorno a maturarem juntamente a esta segunda missão, dá-se o nome de caridade ou fraternidade para com o outro. A evolução do espírito, entendendo-se por florescimento, uma vez que fomos criados a partir de um modelo eterno e onisciente, não é uma opção, é em verdade uma determinação divina, onde o ser, mesmo que pegue muitos atalhos, dia ou outro, recobra-se de seu caminho. Adão e Eva, que deram origem às raças adâmicas, não foram expulsos do paraíso. Foram, em verdade, acometidos pelo fato inerente ao ser, a escolha. Paraíso, no sentido figurado de céu, e o chamado inferno não são lugares, mas sim situações. Sensações onde os nossos sentidos sensoriais experimentam através dos estados de consciência. A filosofia espírita nos coloca em uma classe de entendimento que não vem a relacionar-se ao ato sexual, tal pecado, mas sim ao verdadeiro e único pecado original, que é o egoísmo. O interesse pessoal que sobrepõe-se ao bem coletivo. O comer o fruto também faz relação metafórica ao sistema de causa e efeito, pois a quem segue o estudo morfo-energético sabe que o plexo solar absorve os frutos de nossas escolhas, ligado assim à lei de causa e efeito, ação e reação. Além disso, outra interpretação afloral é a relação metafórica da maçã ao coração e à consciência, que, uma vez machucada e corrompida, busca vencer suas demandas em busca da renovação. Em busca da renovação. E aqui eu concluo com essa imagem que eu usei na época para relacionar o texto. Ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então, linda imagem. Bonita imagem, né? O florescimento da maçã na macieira, simbolizando ali o coração que nos interliga à nossa consciência. E dizendo, né, que tudo não basta, que dentro da nossa ignorância e da nossa pureza, onde fomos feitos criados, existiam metáforas que conversavam conosco para que dentro de nosso florescimento consciencial e a inteligência moral, inteligência de florescimento, a gente pudesse entender o que foi o nosso processo evolutivo, né? É claro que Adão e Eva, expulsos do paraíso, não passaria mesmo de uma alegoria teatral, como a gente estudou, como a gente conseguiu entender hoje,
no ponto em que chegamos como homens mais sapientes, mas sim com o verdadeiro sentido da caridade, da fraternidade, onde a gente olha para o outro, a dor do outro, e aspira que ela cesse, porque senão ela conflita de tal forma com a nossa dor e nunca que nós vamos conseguir florescer no sentido fraterno de vida. Porque senão seríamos só embates, seríamos guerreiros ainda em campo de batalha, nos degladiando para conseguir literalmente avançar num caminho que nunca chegaria ao Pai. Eu encerro a noite de hoje pelas minhas contemplações e abro para os irmãos seguirem a conversa. Alguém mais tem algo para contemplar, para compartilhar? Não? Então, já que a gente falou em alquimia, em transformação, em purificação, em natureza, através dos 5 elementos, eu vou encerrar com uma prece que nós também recebemos da nossa egrégora espiritual, da linha dos alquimistas. São 33 linhas de purificação da nossa consciência, do nosso coração, do nosso campo físico, etérico e astral. Eu desperto para a prática do amor e da compaixão. Além da vida e da morte, acolho a todos os seres. Dissemino a verdade hoje e na eternidade, conduzido pela sabedoria primordial. Ao beber do elixir de ouro, reconheço a minha ignorância. Em vigília sem cessar, aspiro à harmonia universal. Como faces de um mesmo diamante, somos uno em consciência. Faço do teu sofrimento o meu sofrimento, tua alegria, minha alegria, tua felicidade, minha felicidade, teu caminho, meu caminho, tua pedra, minha pedra, tua obra, minha obra, tua flor, minha flor. Além de tempo e espaço, fomos um. Somos um, seremos um. Por infinitas primaveras, levo meu coração a todos os seres. Que o axé divino os desperte na harmonia, florescendo a verdadeira felicidade. Retornem à ternura do amor. Boa saúde e paz profunda. Amor, saúde e paz. Amor, saúde e paz. Como flores da Mãe Terra, vejo todos os seres. Estejam eles manifestados em corpo elemental, animal, vegetal ou mineral. Enquanto o amor fraterno neles não for gerado, que eu permaneça de altar ungido e coração aberto, os vendo como uno, aspiro. Que tu sejas feliz e sintas a ternura do amor. Que tu sejas feliz e tenhas boa saúde. Que tu sejas feliz e repouses na paz profunda. Que esta água cristalina te hidrate e refresque. Assim como um pai cuida dos passos do filho, a teus pés levo flores de harmonia e bem-aventurança. Flores para teu sorriso, frutos para tua vitalidade, luz para tua felicidade, incenso para tua sabedoria. Que nunca te falte o pleno amanhecer e o calor do sol. Que nunca te falte o pleno anoitecer e a beleza da lua. Assim como uma mãe acolhe seu filho, com amor e compaixão te repouso em meu coração. Que tu sejas feliz e sintas a ternura do amor. Que tu sejas feliz e tenhas boa saúde. Que tu sejas feliz e repouses na paz profunda. Enquanto houver céu e terra,
e até que todos os seres despertem para a prática da caridade, aqui permanecerei, transmutando doença em saúde, sofrimento em felicidade, desarmonia em axé divino, obstáculos em singularidade. Que a música dos pássaros, mares, bosques e cachoeiras jamais deixem de nos lembrar de que somos feitos, de onde nunca partimos e onde jamais chegaremos, pois uma dimensão não linear, nas asas de um movimento que nunca começou, sob a vacuidade do caldeirão básico. Vivo em um jardim cercado por brancos picos. Portando a joia mágica de 3 pés, me alimento do fino pó da pedra sem forma. Em meu precioso caldeirão cultivo a flor dourada, que em meu reluzente desabrochar, sem nada tocar, o vermelho néctar se espalha. Seu perfume sem cheiro eu aprecio, pois é no crescer e amadurecer que o ouro sustenta sua beleza. No brilhar das pedras preciosas, recordo as palavras encantadas sob os 5 sóis e suas nuvens rosadas. Por infinitas primaveras, toco a melodia da pura luz em um alaúde de 7 cordas, para que com meus 88 braços, em uma caverna sem cor, eu possa beber o orvalho da manhã ou a vida do parreiral. Minha cabaça está sempre cheia, pois me alimento dos poderes criativos da natureza. Passando por todos os caracóis, da coroa aos pés do trono, a serpente original desliza sobre as 7 flores do arco-íris. Como tela, talo e flor, vejo com os olhos de Olorum. Terra boa e água limpa, para um talo flamejante. Tocado por vento, projetando suas labaredas brilhantes ao grande cristal do meu chapéu. Uma boa noite a todos. Que Deus permita serem tocados em seus corações, suas consciências, que as suas saúdes sejam restauradas, físicas, mentais e emocionais. Que todos os anjos, arcanjos, mentores, guias espirituais, entes queridos que nos acompanham, consigam incutir em nossas mentes a luz do Evangelho e o caminho da bondade, da amorosidade, da fraternidade, da humildade e do reconhecimento que somos um, fomos um, seremos um. Que a dor que eu causo ao outro, estou causando a mim. Que o amor que eu entrego ao outro, estou naturalmente me amando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E assim isso, seja. Muito lindo isso. Muito bom. Perdoem a limitação no meu conhecimento dessa noite de hoje. Estava perfeito. Desculpem eu ter chegado atrasada, não conseguia colocar o microfone. Problema da configuração, né? Eu acho, do próprio Zoom. E tive que reiniciar o computador, e aí demora, né? Cada vez que tu reinicia, ele leva 5, 6 minutos para carregar. Por isso que eu demorei. Mas tá muito bom o estudo. Perfeito. Obrigada. André, muito obrigada. Eu vou repassar agora para a Rayane uma instrução que chegou para ti, sobre os mentores da casa.
e ela te repassa depois no privado, tá bem? Uma ótima noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Quem vai fazer na próxima segunda? Na próxima terça, Pessoal. desculpa. Boa noite, papai. Oh, que mimosa. A Bibi vai fazer? Boa noite, A meu Bibi amor. vai fazer. Ó, A Bibi vai fazer para nós. dá uma boa noite. Na semana que vem eu tô viajando para Brasília e eu não posso fazer na outra. Tá. O André não quer fazer? Quer fazer para nós, André? Abre o microfone. Não Seria o consegue. item diversidade das raças Não, humanas. é muito cedo ainda. Tá bom. As minhas mãos ainda estão muito enferrujadas ainda. Tá bom, tá bom. Mas eu faço. Uma hora dessa eu faço. Tá bom. Então, eu faço para nós semana que vem, tá? E o Vilmar faz na outra e o André vai se A adaptando gente para... faz em dupla, André, se tu quiser, na outra, eu e tu. Perfeito, perfeito. Pode ser ser, também, não tem pode ser. problema Então, nenhum. fechou, hein? Então, tá. Então, eu faço a semana que vem, depois o Vilmar, depois a Depois Rayane e o eu e André. André. Ok, Fechou. perfeito. E o Eduardo não está aí hoje? Aqui, vem cá, Eduardo. Ah, tá aí contigo. Hoje, Tá. hoje o estudo é semipresencial, é presencial e distância. Tá certo, tá certo. Tudo bom, Eduardo? Seu Hoje o Vilmar, estudo que está bom que melhor você tá- ainda para mim. Ah, que bom, né? Então tá, uma ótima noite para vocês. Fiquem todos com Deus e vamos nos falando então em breve. Se Deus quiser. Boa Amanhã noite. estarei contigo no Evangelho de manhã. Ah, ok, tranquilo. Então, Tá bom. Amanhã para nós não é feriado, né? E na Casa Espírita à tarde nós temos preces e radiações, né? Aqueles que desejarem comparecer, estará aberta ao Tá público. certo. Tá? Tá. Quem quiser Pode ir, colocar meu nome então também, por favor. Ó, não, teu nome já está. Ah, Teu tá. nome já está nas preces da saúde, inclusive, tá? Me opero agora dia 10 de outubro, cara. Marquei hoje a cirurgia. 10 de outubro. Tá, os Isso. exames deram tudo certo, tudo tranquilo. Tudo certo, eu entro, preciso de 2 doadores de sangue, e aí no dia 10 eu me interno à tarde e já faço cirurgia. Ok, tranquilo. Temos um mês pela frente, então até Isso. lá nós vamos te mantendo no Dia 11 tratamento de à outubro, distância. provavelmente nós vamos ter o estudo, ou se tivermos, vai ser lá do hospital mesmo. Não tem problema, o seu Barragã fez o estudo lá do hospital, Então, né, o nós seu vamos Vilmar? fazer também. Uma ótima Bom noite. saber que o senhor está em casa, seu Vilmar. Fique com Deus e se cuide. Obrigado, uma boa noite a todos. Hoje é o primeiro dia de calmaria depois desses últimos 15 dias. E vai continuar assim, se Deus quiser. Ai, se Deus quiser, vai. E a senhora puxa as orelhas dele, não deixa ele abusar. Ah, ela é minha guardiã fiel. Tá certo, tá certo. Um beijo, gente. Até a semana que vem. É. Boa noite. Boa noite. Boa noite.